e hoje nós vamos falar sobre dons ministeriais, capacitação de Deus para realizar ministério. Para podermos tratar desse assunto, precisamos primeiro definir o que é Igreja Apostólica. A Igreja de Cristo é um organismo espiritual vivo com o propósito de buscar relacionamento com Deus, expansão ilimitada por meio da pregação do Evangelho e guerrear contra entidades demoníacas, dando habilitação aos membros. A Igreja tem como fundamento o apostolado. Jesus, como primeiro apóstolo, discipulou e estabeleceu seus apóstolos como base de formação de sua noiva, a Igreja. Então, Jesus fundamentou a igreja nos seus apóstolos. Jesus formou 12 apóstolos, a gente sabe o final da história, acabou morrendo, né? Ele foi enforcado, mas sabemos que essa vaga, ela foi ocupada muitos e muitos anos depois pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Ainda que no palitinho tinham tirado o apóstolo Matias. Verdade, né? Você até tocou num assunto muito importante, né? Você vê que ainda, mesmo que eles tivessem recebido o sopro do Espírito, eles já podiam decidir sobre a opção de colocar alguém, eles preferiram fazer segundo aquilo que era uma regra da lei ainda, né? Que era o tirar sortes, né? O famoso urim e tumim. Mas depois o Espírito Santo já define quem deveria estar assumindo. Tanto que a gente percebe, né, que nos Atos dos Apóstolos, nós não vemos um ato de Matias, que foi escolhido, né? Você não vê um ato dele. Agora, do apóstolo Paulo, muitos, né? Muitos. E também nas cartas, tantas cartas que foram escritas por intermédio dele. Bispo G, como é que é a palavra igreja? Explica pra gente. Bom, a palavra igreja é a palavra eclesia. E ela é, assim, um ajuntamento. A origem mesmo da palavra é um ajuntamento. No início, esse ajuntamento entre os gregos era quando alguém tinha uma proposição, uma palavra para falar, que ela fosse aceita. Então, eles se reuniam em um local aberto e alguém falava trazer essa proposição. Com o tempo, ela foi se moldando e para uma estrutura onde alguém ministrava e os outros recebiam. Só que agora num contexto mais fechado até chegar à Igreja de Cristo, né? É importante entender que o conceito de eclesia, né, o contexto grego é uma organização, uma reunião social, né, de definições, até mesmo de coisas da lei, né, o costume que os gregos tinham. Agora, o conceito que nós estamos falando é de igreja apostólica. Então, é um ajuntamento fundamentado na visão apostólica estabelecida por Jesus Cristo. Então, tem muitos ajuntamentos por aí, de muitas religiões, né, ajuntamentos políticos, muitos são os ajuntamentos, mas o que nós referimos é o ajuntamento da palavra de Deus que foi estabelecido no Novo Testamento através de Jesus, a noiva de Cristo, que é a igreja. Então o termo que Jesus usou era um termo de origem grega, eclesia, né, que os apóstolos usaram, mas é um conceito espiritual. É algo fundamentado espiritualmente. É como nós falamos aí, você viu a definição, organismo espiritual vivo, é um corpo, não é? Que tem muitos membros e que juntos formam essa reunião, né? Onde o Espírito Santo se manifesta e tem autoridade sobre principados, potestades e dominadores nas regiões celestiais. E até assim, para comentar, né, porque o próprio Jesus falou que onde 2 ou 3 estivessem, ele ali estaria, né? Então esse ajuntamento de pessoas que fazem parte, membros do corpo de Cristo, ele está junto sempre que eles se reúnem, né? O poder e a autoridade da Igreja Apostólica de Jesus Cristo. Vamos ver o que Paulo fala aos Efésios sobre isso. Vamos lá, Efésios 2, versículos 19 a 22. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então o livro dos Atos dos Apóstolos fala muito sobre a fundamentação que Paulo explica aos Efésios aqui nesse capítulo. Então o livro de Atos fala sobre a origem da igreja, da expansão do reino de Deus através da igreja, que a expansão faz parte, é o objetivo da igreja. Preparar a volta do Senhor Jesus e estabelecer o seu reino, fundamentar o reino na terra.
Então nós vemos que dos capítulos 1 a 7, o capítulo 12, a fundamentação da igreja na região de Jerusalém e da Judéia. Depois nós vemos os capítulos 8 a 11, já em Samaria e Cesareia, já indo para o norte, né, saindo da Judéia. E os capítulos restantes, você vê do 13 até o 28, da Ásia Menor até a Europa. Então, cumprindo aquilo que estava em Atos 1:8, que eles seriam testemunhas na Judéia, Cesareia, Samaria, até os confins da terra. Então, os apóstolos fundamentaram a visão inicialmente em Jerusalém, e à medida que o evangelho foi pregado, à medida que o apóstolo Paulo, Barnabé, também podemos falar de Silas e tantos outros homens que foram sendo enviados, eles foram expandindo esse reino até chegar por fim ali em Atos dos Apóstolos, na cidade de Roma, que era o grande alvo de Paulo e era a capital do império da época, o polo mais importante, cidade mais importante na época dos apóstolos, a cidade de Roma. O apostolai, né, Bispo G? Os apóstolos, eles tinham, né, e foram colocados sobre um fundamento. E aqui nesse trecho tem um aspecto muito importante, é quando fala que Jesus Cristo é a pedra angular. Então essa pedra era chamada pedra fundamental. O que ocorre é que hoje, né, com o tempo, o contexto foi mudando, então eles põem a pedra fundamental como uma pedra de inauguração. Mas naquele tempo não, era a pedra de esquina, é a pedra principal. Sem ela, o edifício não poderia ser colocado. Geralmente, essa pedra era uma pedra muito grande. Até o termo é acrogoniaios, que é a pedra principal, é a maior, é a mais alta, então seria aquela que tem a maior estrutura para poder receber um fundamento, né? Agora, o que é engraçado é como se fosse mais ou menos o termo que a gente usa na construção aqui, como se fosse um rochão. É mais ou menos isso? É isso. Nós vemos, por exemplo, no Muro das Lamentações, que é o muro de arrimo, que existe ali hoje, desde aquela época mesmo de Jesus, ele tem uma pedra que é uma pedra angular, que ela tem 36 metros. Ela é colocada embaixo, ela é muito grande, ela é assim, uma estrutura muito pesada que depois o edifício é colocado em cima. Então, não é como nós aqui fazemos um ou outro fundamento. Então, eles tinham uma estrutura diferente. Então, tinha que ter uma principal que aguentasse toda a estrutura que viesse depois por cima. E o que significa a palavra apóstolo no grego? A palavra apóstolo, ela significa enviado, é alguém que tem um comissionamento, um envio. Então, o primeiro, assim, momento, a palavra apóstolo é tipo mensageiro, enviado. Obviamente, a verdade espiritual é o quê? Alguém credenciado, que é enviado com determinado fim, ungido para esse determinado fim. Vamos ler Efésios capítulo 4. Vamos lá, Efésios 4, versículos 10 a 14. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Passagem do apóstolo Paulo falando aos Efésios. Nesse momento, a igreja de Éfeso era uma das maiores igrejas de todo o mundo, inclusive. Ali na Ásia Menor ela era muito forte, até porque Paulo tinha gastado um bom tempo ali, mais de 3 anos, fundamentando essa igreja. E era uma igreja que estava num local terrível, porque era onde tinha a adoração de Diana dos Efésios, né? Havia ali um templo assim, enorme, né? Diana era muito adorada, inclusive uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então era um centro de idolatria terrível da Ásia Menor. Ainda que o apóstolo João fala em Apocalipse de mais 6 centros de idolatria, mas nada se comparava àquilo que era feito em Éfeso. E foi naquele lugar onde abundava o pecado que superabundou a graça de Deus. E a gente vê, né, a perfeição das cartas, né, porque o apóstolo Paulo, nós até comentamos a carta aos Colossenses, com as de uma heresia, e essa aqui, a carta aos Efésios, é uma carta de guerra espiritual.
tem todas as noções de guerra espiritual. Por quê? Porque, como você colocou, a gente chama assim, lá era o ninho da serpente, né? Então, a entidade mais venerada, a rainha dos céus, de toda a Ásia, era o polo central ali em Éfeso. Tanto que a gente vê um tumulto muito grande, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a esse respeito. Então, nós vemos assim uma fundamentação muito grande para que eles entendessem o que era a autoridade da igreja e também, aqui um dado bem interessante, Dani, que aqui fala, né, que é aperfeiçoamento dos santos para o desempenho. A palavra desempenho é a palavra ergon, que da onde a gente ouve, né? Você faz assim um exame ergonométrico, né? Para ver o seu desempenho. Então, o desempenho aqui tem uma conotação de dedicação, de compromisso, de ir além. Porque às vezes a gente vê que pessoas não querem pagar um preço pela obra, mas os apóstolos, eles tinham essa fundamentação e tinham o sentimento de pagar um preço. Nós vemos hoje o apóstolo Estevão da mesma forma, e nós, bispos, homens de Deus, que tem que ter esse sentimento de se preparar de acima daquilo que é o seu normal. É interessante porque são dons ministeriais, aqui falam de 5 que nós já vamos falar, mas a preocupação até do apóstolo Paulo, no último versículo, versículo 14 que foi lido, é a questão também de não ser levado como meninos por vento de doutrina. Ou seja, ele deixa bem claro que o fundamento apostólico, ele protege a igreja no fundamento apostólico não é levada por doutrina, por fábula, por heresia, por aquilo que não é concernente à palavra de Deus. Então isso é muito importante. Por isso que cada um tem o seu dom, cada um tem o seu ministério, porque a igreja, ela é organizada. Não é? A igreja tem uma hierarquia, a igreja tem dons específicos para cada um, para que ela não cresça desconjuntada, cada um fazendo a mesma... Imagina se todo mundo fizesse a mesma coisa. Se uma igreja todo mundo fosse profeta, aí todo mundo ia ficar aquela bagunça de falar, aquele falatório, imagina, ninguém fosse evangelizar, quem ia chegar na igreja? Ninguém. É verdade. Não tem ninguém para evangelizar. Aí não tem pastor, aí ia ser aquela bagunça, quem ia cuidar do povo? Ah, ninguém, só palavra. Não, tem que ter direção, tem que ter o apóstolo para estabelecer a visão. Então a gente vê como é um corpo perfeito, não é? É um organismo vivo, com muitos membros e dons com propósitos para cada um deles. São 5 ministérios que nós lemos aí no versículo 11. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nós vamos estudar cada um deles agora. Vamos começar definindo o que é o apóstolo. Apóstolo é o ministério que recebe a visão da igreja, estabelece seus fundamentos e a sua expansão através de construção de igrejas locais, ordenação de líderes, ajustamento aos conselheiros, revelações da palavra e geração de filhos espirituais. Então, o apóstolo é aquele que recebe a visão de Deus para a fundamentação da igreja. Agora, tem, é claro, dons específicos, e também vale lembrar que o apóstolo, ele tem todas as outras bagagens dos outros dons ministeriais. Isso é muito observável, por exemplo, na vida do apóstolo Paulo, não é? Ele foi profeta e mestre, isso está lá em Atos 13. Fala que havia uma reunião de profetas e mestres em Antioquia, ali eles se reúnem, então a gente vê que ele tinha a marca do mestre, ele tinha a marca do profeta, ele pastoreava ali grupos, inclusive nessa mesma cidade, e ele já tinha a marca de evangelismo, até porque Atos 9 falava que ele já tinha se batizado e já ia pregar o evangelho nas sinagogas. Então nós vemos que o apóstolo ele tem a marca de todos esses outros 4 dons também, além da bagagem de ser um enviado, o homem que vai fundamentar a visão da igreja. Vamos ver 2 Coríntios 12, e nós vamos falar aí de 3 características fundamentais que diferenciam o apóstolo dos demais dons. Vamos lá. Segunda carta aos Coríntios 12, versículo 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, primeiro, sinais, prodígios e poderes miraculosos são credenciais de um apóstolo. Então, você vê que o apóstolo tem poder para realizar estes sinais. Não quer dizer
que outras pessoas, como um pastor ou um diácono, alguém que ore, não manifeste sinais, mas que tudo isso faz parte do apóstolo e que eles realizam também debaixo de um envio, debaixo de uma cobertura da igreja que foi fundamentada por um apóstolo. É muito interessante uma passagem que está lá em Atos 8 que fala sobre isso, que Felipe ele era um diácono, ele tinha ido a Samaria pregar o evangelho, muitas pessoas eram curadas, eram salvas, mas o Espírito Santo só se manifestou quando Pedro e João foram para lá impor as mãos sobre o povo. Isso é muito interessante que você coloca, porque os apóstolos concluem aquilo que era na esfera, vamos dizer, de atuação deles, né? Então, não que haja uma discriminação ou qualquer coisa assim, mas uma coisa que Deus zela é pela hierarquia, né? O termo hierarquia, hieros, sagrado, arquia, governo. Então, o governo sagrado, ele tem essa referência. Então, quando Filipe foi no envio, ele estava embaixo da cobertura dos apóstolos e agiu como tal. Mas no momento em que era para fazer a conclusão da obra, vem aí o apóstolo Pedro, e traz, né, o apóstolo João também, eles trazem aquilo que é a consolidação ministerial através do Espírito Santo. Vamos ver mais uma característica do apóstolo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Vamos lá, primeira carta aos Coríntios 4, versículos 15 e 16. Porque ainda que tivesseis milhares de receptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Faz parte da missão do apóstolo gerar filhos espirituais, a filiação apostólica. Por que é tão importante? Porque assim forma sucessores. Então o filho, ele é o espelho do pai e dá continuação ao trabalho que o pai fez, né? E o filho recebe isso por herança. Então, até eu poderia muito bem focar só nesse primeiro versículo, versículo 15, que fala, são muitos preceptores, são muitos tutores, e o Bispo G vai explicar com mais detalhe esse versículo, mas quis também colocar o versículo 16, porque ele fala, sede meus imitadores. E tem muita gente que critica, fala, mas como assim, filho, chamar de pai, mas imitador, por que imita? Porque é aquilo que é a verdade da palavra, a sucessão, ela vai dar continuidade ao trabalho que se iniciou. E sem dúvida, é uma coisa até natural. Se eu sou ministrado sempre pelo apóstolo, não é? Sou discípulo do apóstolo, recebo diretamente da fonte, eu vou parecer com quem? Não é? Você é daquilo que você se alimenta. Não fala assim o jargão, você é aquilo que você come, não é verdade? Então, se eu me alimento daquilo, naturalmente eu vou falar igual, vou ser igual, vou ter práticas iguais, porque o convívio humano, mas também o sentimento espiritual que é delegado a partir do pai para os seus filhos. E a importância que o pai tem sobre um filho, até numa esfera familiar, né, Bispo G? Às vezes o pai e a mãe não entendem, mas muitas vezes os filhos são reflexos daquilo que são os pais. Sem dúvida. E o termo imitadores aqui é um termo muito interessante, que é o termo mimetes, que vem de mímica, vem de mimetismo, né? O mimetismo é uma característica de certos animais, de eles transformarem até a sua cor de acordo com aquilo que é o fundo. Eles imitam o padrão que existe no fundo. Então, existem peixes, uma série de animais répteis que fazem esse tipo de característica, o polvo. E o mimetismo, mimetes, é o imitador, é aquele que é o seguidor. Então, é alguém que imita até no traquejo, na forma de falar, na forma de conduzir. Quer dizer, não tem nada de errado. Pelo contrário, isso daí qualifica e habilita mais ainda. Até quando pergunto para Pedro, quando Pedro está negando Jesus, fala, você fala igual Jesus. Então. Antes de você ficar se condenando, você é igual, não é? Então, isso faz parte do apostolado, gerar filhos. E essa palavra tutor, que é preceptor, né? Qual é a diferença? É o paidagogos, né? Ou da onde vem o termo pedagogo. E a palavra aqui, inclusive, ela tem uma conotação voltada para tecna pedagogos, que era nada mais do que ensinador de criança, quer dizer, um tutor. Então, Paulo começa a falar, né? Porque esse momento é o momento que o apóstolo Paulo ele está numa prisão. E lá em Coríntios está acontecendo uma turbulência, chegou um pregador muito bom, Apolo, tudo, estava começando, mas assim, pela maneira com que ele se expressava, que era muito forte, então eles começaram a seguir, mas Apolo era meio limitado no conhecimento.
Então, agora ele vai e admoesta como a filhos, fala, vocês podem ter muitos preceptores, pessoas que são ensinadores de crianças, mas, pai, somente eu. Tá vendo? O apóstolo fala muito, trata Timóteo como filho, não é? Tito também. Então, fica claro aí que filiação apostólica completamente coberta pela palavra de Deus. Não dá para pôr em dúvida, quem fala contra está contra a palavra de Deus. Com certeza. Vamos ver agora 2 Coríntios 13, versículo 10. Vamos lá. Segunda carta aos Coríntios 13, versículo 10. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação, e não para destruir. Confirmando o que o Bispo G falou agora há pouco, né? Sobre a confusão que havia em Corinto, mas aí Paulo exercendo aquilo que é a característica do apóstolo, a autoridade espiritual máxima na igreja. Então, Paulo fala, eu sou a autoridade máxima na igreja, até porque Paulo fundou essa igreja lá em Corinto, em Atos 18, junto com Priscila e Áquila, estabeleceu os fundamentos, e Apolo, inclusive, foi salvo, mesmo ele pregando, né, o batismo do arrependimento de João, né, depois foi lá, Paulo ensinou o batismo de Jesus, o batismo do Espírito Santo. Então a gente vê, por mais que Apolo era um cara erudito, eloquente, né? Uma pessoa que falava bonito, até porque ele vinha de Alexandria, com certeza a formação acadêmica dele o diferenciou, mas que havia a fragilidade do conhecimento espiritual, do fundamento. É isso, né? aí, ele era limitado naquilo que era o fundamento e principalmente no sentimento. Agora veja que interessante, porque era um momento em que Paulo estava preso. Então era um momento em que talvez a igreja ela pudesse ter lá algum tipo de dúvida, algum tipo de sentimento, mas a gente vê o que é autoridade apostólica, né? Porque ele já escreve assim, rasgando mesmo, falando a real, para que não houvesse a igreja inclinasse para alguém que não tinha fundamentação. E a gente vê esse tipo, né, de zelo pelos apóstolos, algo muito importante que a gente vê principalmente no nosso apóstolo, né? Esse zelo da fundamentação, não por algo que ele queira para si, mas por algo que aquilo que ele recebeu, e ele tem consciência isso vindo de Deus, né? Com certeza. Até porque é a responsabilidade que ele tem também diante de Deus. Não é? Verdade. Vamos definir agora profetas. Profeta é o porta-voz de Deus. Aquele que, através da palavra, consola, exorta e edifica a igreja. Ele confirma a direção do ministério e auxilia a equipe apostólica no desenvolvimento de igrejas. É muito interessante que o profeta ele traz a palavra e ele também testifica, né? Ele confirma a direção apostólica. Agora, vamos só fundamentar esse conceito, Bispo G, porque às vezes as pessoas confundem aquilo que é a esfera do profeta do Antigo Testamento com do Novo Testamento. E existe uma diferença, né? Muito grande. Não desprezando, né? Mas a Bíblia fala que o Antigo Testamento é sombra daquilo que viria. Então, o profeta do Novo Testamento é alguém que tem o dom do Espírito Santo. Então, é algo além daquilo que era, vamos dizer assim, a aspiração que vinha, ou também inspiração por aquilo que ele já tinha aprendido. Então, é muito diferente. Então, o profeta do Novo Testamento, além de ter as duas características, formação e também a parte espiritual, a expressão do Espírito de Deus, ele tem ainda uma autoridade muito maior que a autoridade das chaves. Chaves apostólicas na mão. Quer dizer, além de tudo, ele liga, transforma o futuro. Vamos ver um exemplo de profeta no livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos lá, Atos dos Apóstolos 11, versículos 27 a 30. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Nós vemos aí o profeta Ágabo, que anunciou por revelação de Deus a vinda de um tempo de fome, e que aí a igreja, né, ela faz essa interferência direta para que as pessoas não passassem necessidade na igreja da Judéia.
E Ágabo é uma figura interessante, porque ele anuncia também para Paulo o que iria de acontecer com ele, não é? Porque ele fala, olha, você vai ser preso, fique sabendo disso, é isso que você quer? É isso que eu quero, então tá bom. É um tipo assim, tô nem aí. O meu chamado é acima da minha vida, né? Que é uma característica apostólica mesmo. Com certeza. Paulo, foi essa exatamente a resposta. Falou, se é para ir, nós vamos e acabou. Mas você vê como é importante, né? A revelação do Espírito Santo para que haja interferência no futuro. Vamos definir agora evangelista. O evangelista é o pregador do evangelho, da palavra de salvação que é em Cristo, com ousadia, sabedoria e aproveitando as oportunidades e estratégias para que ganhe o máximo de almas para Deus. Então, o evangelista é aquele que propaga o evangelho, né? Que em todos os lugares fala, que tem facilidade, que cria estratégias. A gente tem aquele texto maravilhoso de Atos 17, quando Paulo está em Atenas, ele vê aquele altar, né, ao Deus desconhecido, com um monte de altares de Deus, e ele fala, esse Deus aqui que eu estou pregando, Deus que ninguém conhece, que não é feito por mãos humanas. Então a gente vê alguém que tem, né, essa facilidade que o Espírito Santo realmente derrama da graça e que fala abertamente o Evangelho, né? Eu lembro uma frase que o Bispo Betão fala que é engraçada, que é a verdade, faz bem sentido aquilo que é característica do evangelista. O que eu mais gosto é falar de Jesus. Né? O que eu gosto de fazer? O que eu mais gosto de fazer é falar de Jesus. Então o evangelista é assim, né? Toda hora está falando uma palavra de Jesus, uma palavra de amor, uma palavra de transformação, e é exatamente isso que faz parte da vida de um evangelista. O que significa a palavra evangelho, Bispo G? A palavra evangelho é a palavra boas novas, as boas notícias. Então, ela depois se tornou o levar a palavra de Deus, a salvação que é em Jesus Cristo, porque é a mais excelente das boas notícias, das boas novas. Então, aí se tornou o evangelho isso. Mas é isso mesmo, é somente as boas novas que vem depois toda essa tradição em cima do evangelho, né? E a palavra fala que é sábio quem ganha almas, né? Então, esse também é um dever de todo cristão, até porque Jesus fala que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Vamos ler aí Atos dos Apóstolos, que dá um exemplo de um evangelista, né? O diácono Felipe, perdão. Vamos lá. Atos dos Apóstolos 8, versículos 5 a 8. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, as quais que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Resultado das boas novas, né? Alegria na cidade. Muita gente liberta, curada. E, é claro, o evangelho é a demonstração de poder. Né? Vai além da palavra. A palavra é liberada, mas o poder de libertação, de cura, de transformação se manifesta. Vamos definir pastor. Pastor é o ministério que tem responsabilidade sobre um rebanho, um ajuntamento de membros da igreja. Sendo assim, exerce liderança, conselho e supervisão sobre cada cristão de um grupo que o identifica como pastor. Então, o Novo Testamento fala sobre pastor na condição mesmo, assim, de um pastor de ovelhas. Pastor, poimen, né? É pastor. Não tem outra, cuida de ovelha, apacenta, o pastor, dizem, né, tem cheiro de ovelha, então é alguém que está envolvido com as ovelhas. Então, é aquele que cuida de um rebanho, é responsável por um grupo de pessoas dentro da igreja, que vai cuidar, vai atender, vai ligar, vai se relacionar. Zela, defende, aconselha, ministra, né, exorta quando for necessário, sabe muito bem como cada ovelha se comporta, não é? Então, essa é a função do pastor. Por fim, quinto ministério apostólico, o mestre. Mestre é o ministério que prepara os sucessores através do ensino da doutrina da palavra de Deus, fortalecendo o entendimento dos fundamentos apostólicos e corrigindo aqueles que têm conceitos errados. O mestre vai muito alinhado àquela palavra, né, preceptor que você está falando. Quem que vai ministrar o entendimento, o conceito, né, aquilo que é o fundamento apostólico, vai preparar os sucessores da visão. Isso, né? Um pouquinho diferente, né, do paidagogos, né? É o didáscalos.
Então, esse é aquele que tem uma didática, um sentimento, é um dom de Deus que vem realmente para a pessoa não só ministrar, mas se envolver com a didática, aquilo que ele tem para levar para aprender. Né? Vamos ver a carta a Timóteo, que fala bem especificamente desse ministério. Vamos lá, segunda carta a Timóteo 2, versículo 2. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Muito, muito interessante, né? Ele fala, aquilo que ele recebeu do apóstolo Paulo, o fundamento, e ele, Timóteo, vai transmitir para homens que têm a capacidade para serem mestres. E eles vão instruir aqueles que serão formados. Então, o termo instrução, que é o termo ligado exatamente ao ensino. E é o termo didasco, mesmo termo do mestre. Então, a instrução aqui é baseado nisso. Estudamos hoje os 5 ministérios apostólicos, os dons ministeriais. Vamos revisar. Nesta aula, estudamos os dons ministeriais da igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aprendemos que o apóstolo é aquele que recebeu a visão de Deus para fundamentar a igreja, exercendo máxima autoridade, operando sinais, prodígios e maravilhas e gerando filhos espirituais, os sucessores. O profeta é o porta-voz de Deus, aquele que através da palavra consola, exorta e edifica a igreja. O evangelista é o pregador da palavra de salvação que é em Cristo. O pastor é o ministério que tem responsabilidade sobre um rebanho, um ajuntamento de membros da igreja. E o mestre é aquele que prepara os sucessores através do ensino da doutrina na palavra de Deus. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os dons carismáticos, os dons do Espírito Santo. Vamos agora ao quadro Acontece. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.